O Conversa com o Poeta desta tarde tem a honra, a alegria de receber um dos importantes artistas plásticos brasileiros, que nós temos a sorte de ser baiano e de morar na nossa sagrada cidade de Camaçari. Delcena, é um privilégio te receber aqui, estou muito feliz, muito bem-vindo. Muito obrigado, Ivanildo. Eu acho que esse nosso encontro demorou um pouquinho, né? Mas graças a Deus aconteceu, isso é bom. Porque a beleza dessa demora está em sua agenda, que está sempre. Isso me deixa muito feliz, porque nós somos trabalhadores da cultura, né? E passamos assim fases, principalmente por causa da pandemia. Sim. E além dela, né? Então, todas as vezes que eu vejo um companheiro de jornada artística com agenda como a sua, eu fico muito feliz. E a cidade hoje tem você como um dos grandes patrimônios. Eu queria falar um pouco contigo antes, Del. Primeiro, de onde é que vem essa inspiração para ser esse artista magnífico que você se tornou? Quais as tuas influências? Maravilha. Eu começo desde muito cedo, né? Eu nasci em Salvador, ali nos Alagados, de uma família altamente muito pobre, né? E aí, chego a Camaçari com 8 anos de idade, em um momento onde a situação financeira da família era muito complicada, muito ruim, né? Então, eu começo a trabalhar desde cedo, desde 9, 10 anos eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer artesanatos para poder ajudar um pouco na família, nos custos de casa, né? E com 17 anos eu passo na UFBA, passei num curso de farmácia, né? E para poder me manter na UFBA, eu tinha que trabalhar de alguma forma. Só que a UFBA tinha aula de manhã, de tarde, de noite, então não dava para poder você trabalhar, né? De forma efetiva. Então, foi por meio do artesanato e da arte que eu consegui me manter dentro da UFBA durante 9 anos, né? Até porque eu fiz a graduação, fiz especialização, e quando eu saí da UFBA como farmacêutico, eu me descobri muito melhor como decorador do que como farmacêutico, né? Assumo para você que eu fiz o curso de farmácia para poder ter a graduação, servir de referência para a família, porque eu fui o primeiro na família a entrar em uma universidade. Hoje, graças a Deus, tem um monte de gente fazendo, né? E perpetuando a ideia do estudo. Mas arte e decoração sempre foi o meu motivador, né? Em um determinado momento dentro de Camaçari, logo quando eu entrei na UFBA, eu comecei a dar aula em algumas escolas do município. Na época, tinha um projeto muito lindo, que era o projeto do pré-vestibular do Colégio Normal, né? Começou bem pequenininho, com 80 alunos, depois foi para 500 alunos, era um curso gratuito. A prefeitura, naquela época, mantinha os professores para que a gente pudesse ensinar, tanto para que as pessoas entrassem nas universidades, quanto nos cursos técnicos, né? E foi fabuloso aquilo. Foi quando, em Camaçari, o número de pessoas a integrar as universidades, as faculdades, os cursos técnicos aumentou muito. E aí eu fui ensinar em outras escolas, em outros pré-vestibulares, e conheci uma secretária municipal, na época, que me chamou para poder trabalhar com artesanato no município. Nessa época, nós tínhamos aqui dentro do município, já implantado, 11 unidades produtivas de artesanato. Como eu já gostava muito de artesanato e gostava muito de trabalhar com comunidades, eu entrei como designer de produto dessas 11 unidades produtivas. Ao mesmo tempo, fiz uma outra especialização na UNEB, uma especialização de design de produto, para poder melhorar o conteúdo de informação, para poder melhorar a qualidade dos artesanatos naquela época. E foi fabuloso, né, aquele período, porque essas 11 unidades produtivas, além da gente dar a capacitação, desenhar e ajudar a fazer os projetos, fazer os trabalhos dentro de um programa, na época chamada de Rede de Economia Solidária, onde várias unidades produtivas produziam um artesanato específico e padrão, né?
Naquela época, nós tivemos a oportunidade de ir para o Mão de Minas, em Minas Gerais. Tivemos a oportunidade dos nossos artesanatos participar de uma casa cor, que hoje é muito difícil você encontrar um artesanato municipal, tá entendendo? Sem muita visibilidade dentro de uma casa cor. Só que, infelizmente, Camaçari é um município político, né? Na troca de gestão, acabaram com todas as 11 unidades produtivas de artesanato. E aí, aquilo ali me deu um imenso sofrimento, um imenso. E na busca por uma resposta ou na busca de uma solução para poder resolver aqueles problemas, eu crio a primeira coleção de artesanato do município, a segunda, porque a primeira foi o Olho do Coco, que foi uma coleção de artesanato dentro desse programa de rede de economia solidária com essas 11 unidades produtivas. E aí eu crio a coleção Marias. A coleção Marias foi criada há uns 15 anos atrás. É uma coleção de 20 bonecas inspiradas em mulheres reais. E foi uma referência aqui. Passou a ser uma referência e aquilo foi muito bom, né? Porque naquela época, as Marias elas foram inspiradas em mulheres reais do município, com trabalhos culturais e sociais dentro do município. As bonecas elas eram e são totalmente culturais. Elas tinham uma pretensão de ser santas católicas baianas, porque nós não tínhamos santas brasileiras, né? E ainda imaginar em uma santa baiana, e isso foi tão bom, a ideia, que eu fiquei muito feliz, depois de muitos anos, ver que nós passamos a ter a primeira santa brasileira baiana, que é a Irmã Dulce, né? Tanto eu participei de um concurso do altar dela, fiquei em segundo lugar, e foi muito referenciado aquilo ali, né? Depois dessa coleção Marias, essas bonecas passaram a ser uma referência para o artesanato dentro do município. Aí eu criei a Maria Nambá, que é uma Maria específica, uma Maria que tem todo o apelo cultural do município de Camaçari. Município esse que tem uma origem indígena, né? Sim. Diferente da origem cultural da Bahia, que ela é muito mais sincrética, ela é muito mais plural. Camaçari ela tem uma origem indígena. E aí vem todo um trabalho de formiguinha para fortalecer a ideia de um Camaçari indígena com referências artesanais. Aliás, duas coisas que... Tudo que você... É muito importante e muito precioso, tudo que você fala. Mas uma coisa que me comoveu, que me veio aí um pouco da minha história, essa questão da UFBA, né? A nossa elite ela é muito perversa, né? Muito. Porque ela cria uma universidade pública para ricos, uma universidade que não cobra mensalidades, mas para os ricos estudarem, né? Você falou no começo da entrevista que você entrou na UFBA, mas tinha que estudar pela manhã e pela tarde, né? Noite. E noite. Então, você não tem como trabalhar. Não tendo como trabalhar, você não pode se manter na universidade. Aconteceu isso comigo. Minha primeira graduação também eu iniciei na UFBA, em Letras Vernáculas com Inglês. Mas não tinha como me manter, porque não tinha como trabalhar e de uma família também muito frágil como a sua. Enfim. E aí, uma outra coisa que me veio para a reflexão é essa questão de você ter tirado o segundo lugar, né? O Brasil ele também é perverso nesse aspecto, né? Porque quando você tira segundo lugar em um concurso com centenas de pessoas, você estava a um passo do primeiro. Então, isso é muito precioso. E isso não é valorizado aqui no Brasil, né? Se você é o vice-campeão, se você é o segundo lugar, as pessoas não se importam com isso. Então, eu quero dizer, tudo isso que eu estou falando, Del, é para dizer o quanto eu estou muito feliz, muito honrado e muito orgulhoso de ter você aqui no nosso Conversa com o Poeta. Muito você bom, obrigado. É um grande patrimônio dessa cidade. Eu imagino, com a sua história, com as suas obras, às vezes o desânimo bate, porque às vezes os nossos sonhos são maiores do que a cabeça daqueles que nos governam. E aí, às vezes, a gente fica lutando, e não nos alcança, né? Então, mas eu estou falando isso só para humildemente falar do meu
da minha alegria de ter você aqui. Ah, maravilha, muito Ter obrigado. você aqui, Delceno. Você é o Brasil se orgulha de ter um artista plástico como você. E aí você fala também sobre essa questão do artesanato, né? Dessa transição entre artes plásticas e o artesanato. E como que é essa ponte entre um e outro no seu trabalho? Veja só, Ivanildo, é algo que me deixa muito triste, porque o poder público, de uma forma geral, a galera que detém o poder do escoamento de produção, da manutenção da renda por toda uma população, elas não conseguem entender a grandiosidade que tem por trás do artesanato, né? Nós temos uma tríade nesse momento. Nós temos os artesanatos, nós temos os trabalhos manuais e nós temos as obras de arte, né? As pessoas confundem muito essas três vertentes. Mas, dentre as três, o artesanato é a que é menos valorizado. Até porque, na origem de tudo, o artesanato ele era produzido para ser utilizado pelas famílias mais carentes. Eram os pratos de barro, eram as moringas, eram as redes feitas de palha, eram as sacolas para poder carregar compra. Então, ficou essa ideia de que artesanato é coisa de pobre. Artesanato é algo que não tem valor, né? E isso é muito cruel dentro de um país que respira cultura por todos os lados. Nós tivemos os negros escravizados mantendo a estrutura social do país financeira. Nós tivemos os índios praticamente dizimados dentro do país, que foi quem deu a base cultural desse país, sabe? E hoje nós encontramos a arte nata de duas grandes etnias sendo considerado coisa de gente pobre, coisa de mendigo, à margem, né? E aí você tem os trabalhos manuais. Enquanto, por um lado, você tem o artesanato, que são utensílios e objetos produzidos com 90% de material extraído da natureza e feito com as mãos, você tem que os trabalhos manuais são os trabalhos feitos com a mão, mas você pode utilizar qualquer produto industrializado. Então, você pode ter um pano de prato pintado, você pode ter um boneco feito de EVA, você pode ter uma casinha feita com palito de picolé e tendo o mesmo grau de importância ou uma valorização maior do que uma moringa feita de barro, onde você extrai da beira de um rio e você modela e você queima naqueles fornos e você macera. E aí você tem uma diminuição da importância desses elementos que são originais, eles são ancestrais. Por outro lado, você tem, no pico, você tem as obras de arte, que ora se confunde com artesanato, ora se confunde com trabalhos manuais, mas eles são feitos de uma forma muito mais profissional, muito mais técnica, e elas são feitas únicas, né? Com um grande apelo cultural em cima dele. Então, você passa a ter uma maior valorização naquilo que é uma obra de arte do que naquilo que é uma peça de artesanato, sabe? Eu permeio todas essas tipologias. Até porque, como eu trabalhei com 11 unidades produtivas de artesanato, a ideia é que eu entendesse um pouco sobre todas as tipologias de artesanato. Senão, não teria como eu dar uma sugestão ou melhorar a qualidade daquele produto. Então, eu permeio todas as tipologias. Tanto é que hoje, lá na minha casa, eu tenho um centro cultural, eu tenho um espaço cultural, que eu recebo qualquer artesão, qualquer artista do município que busque melhorar a sua técnica, fazer com que a sua técnica ela seja inserida nos locais que têm um escoamento de produção, para que essas famílias consigam sobreviver do artesanato, coisa que não acontece hoje, tá? As famílias originais não conseguem sobreviver com artesanato. Até porque Camaçari é muito pobre em pontos de escoamento de produção artesanal. Nós já tivemos aqui dentro do município 3 lojas colaborativas de artesanato, né? Lojas onde o artesão pegue o artesanato, leve para lá e tem um grupo fazendo a gestão. Até porque não obrigatoriamente, ao contrário do que as pessoas acham, artesão não sabe, na sua maioria, ser empreendedor, ser gestor, entende? Ele sabe fazer o produto. E que é também uma fragilidade, não só do artesão. Sim. Acho que da classe artística em si, né? Como um todo. Como um todo. E isso
que você tocou agora é fundamental, porque o artista ele não tem saída a não ser também saber gerir Isso. ou buscar, né, pessoas que o auxiliem nessa questão, né? O lance de você encontrar pessoas que auxiliem nessa questão, na maioria das vezes, são atravessadores que ficam com a maior fatia do bolo e a menor fatia do bolo fica para o artesão, para o indivíduo que produz a arte, né? Como eu tinha dito, Camaçari teve 3 lojas colaborativas. Hoje ainda perdura uma dentro do Shopping Boulevard, que é a loja Alecrim, né? Sim. A loja da artesã, uma artesã fabulosa chamada Olga. Ela ainda segura a ideia das lojas colaborativas. Mas eu, junto com Selma Solange, uma outra artesã do município, gerimos uma loja lá dentro do Outlet Premium, que foi a primeira loja colaborativa do município, e depois gerimos uma outra loja muito maior dentro do Shopping Boulevard, que começou como Mãos que Cria, porque teve um apoio inicial da prefeitura, mas 3 meses depois a prefeitura saiu e aí a gente fez a gestão sozinhos. Só que nós não conseguimos segurar, porque a partir do momento que você tem uma peça de artesanato bacana, você tem um ponto de escoamento de produção que é muito bom, você ainda tropeça em um outro viés, que é a valorização do público que compra. Se o público que compra, para poder estimular o escoamento de produção, ele não consegue entender a importância daquelas peças de artesanato dentro do município, o artesão fica fadado a produzir e não escoar. Então, se você não tem como bancar a sua produção, você definha e deixa de produzir, né? Então, Camaçari tem artesãos fabulosos, muito bons. Nós temos a qualidade no artesanato para poder ganhar o mundo, mas nós não temos um trabalho incisivo voltado para o escoamento de produção e para a criação cultural e identitária dentro das peças de artesanato. Que eu canso de dizer nas minhas palestras o seguinte: quando você compra uma peça de cerâmica, você não está comprando apenas uma peça de cerâmica, você está comprando uma história. Você está comprando uma história por trás daquela peça, porque a peça de artesanato em si só não se vende. Você pega uma moringa, você vai comprar uma moringa, você ainda pinchincha uma moringa de R$15, você ainda pinchincha para R$10, sem entender o trabalho da produção daquela peça. Mas, no entanto, você entra em uma loja especializada de artesanato sofisticado, você encontra a mesma moringa, mas porque foi pintado por um artista plástico que não sei o que, tererê caixa de fósforo, aquela moringa de R$15 passa a valer 150 ou 350 ou até 1.500, tá? Então, existem outros elementos para poder agregar valor para o artesanato. E dentro de Camaçari, nós estamos com um trabalho de formiguinha, porque é complicado você estar dentro de um município que tem o nome de uma árvore, na língua tupinambá, que é uma língua indígena, e você procura o munícipe e pergunta qual é o símbolo de Camaçari, o povo diz que é o prédio redondo. Então é complicado, porque você tem um município que tem como símbolo maior uma árvore e as pessoas não conhecem a árvore, nunca viu a árvore, então é complicado. Então você percebe que existe um grande problema de gestão cultural e gestão educacional dentro do município. Aliás, nesse sentido, o grande escritor, historiador Diego Coppic deu uma grande contribuição, né? Um passo muito além, né? Com o seu livro e com as suas palestras, enfim. Queria falar sobre sonhos contigo. Diego Coppic, quando escreveu o livro sobre Camaçari, ele pautou-se, né, num grande sonho de tornar essa cidade um farol a partir do que ele escreveu. Qual é o teu sonho? Posso falar um pouco de Diego também? Você pode, obviamente. Então, bora lá. Diego, ele foi um divisor de águas aqui dentro do município, porque até hoje nós comemoramos o dia 28 de setembro como sendo o aniversário de Camaçari, né? E Diego traz à tona
a ideia de um outro aniversário de Camaçari. Porque real. na minha cabeça é muito claro, você nasce, você tem uma data de nascimento e você tem uma data de emancipação, que é quando você completa 18 anos, você tem a maioridade, você já teve conteúdo para poder agora andar com os próprios pés. Até hoje nós comemoramos essa data de emancipação, mas nós negligenciamos 200 anos de história, a nossa origem, aquilo que nos fez maduro, entende? Então, Diego traz à tona o verdadeiro aniversário de Camaçari, que é dia 29 de maio. E com muita valentia. E com muita valentia. Tanto porque não foi fácil. As pessoas veem o livro agora, vê o Diego sendo homenageado, enfim, dando palestras. As pessoas não têm ideia do quanto aquele menino, aquele jovem escritor, teve, né, que sangrar para que as pessoas acreditassem nessa história que ele conta. Foram, né? 20 anos de pesquisa, 20 anos, né? de pesquisa. Eu me lembro que quando ele começou a pesquisa dele, até hoje ele conta isso. E eu até faço uma piadinha, que vocês já perceberam que eu me aproveito das oportunidades, né? E aí ele chega para mim e diz, Del, você lembra que quando eu comecei a pesquisar no arquivo público de Salvador, eu não tinha uma máquina digital, você já tinha uma máquina digital. Eu te convidei para poder fazer as pesquisas e fazer as fotografias, e você foi comigo para poder fazer as fotografias. E aí eu digo para ele, mas eu fui, não foi por causa das pesquisas, foi por causa de você, né? Então isso é uma grande verdade. Há 20 anos atrás, ninguém acreditava que uma pesquisa daquela, feita por um estudante, fosse tomar essa proporção ao ponto de se tornar o primeiro livro de história do município de Camaçari. Entende? Então, assim, Diego, ele me ajuda com essa pesquisa quando ele entende que tem 200 anos de Camaçari perdido e são os 200 anos mais importantes do município, que é quando parte dos índios tupinambás começam a desaparecer dentro do município. Dia 29 de maio de 1558, Camaçari foi fundado ali em Vila de Abrantes. Os índios tupinambás participaram intensamente daquilo tudo ali. E hoje a gente não consegue nem falar deles, mas a gente não consegue entender que as praias que nós temos na orla têm nomes na origem tupinambá. O próprio município de Camaçari tem o nome na origem tupinambá. Aí eu vou aproveitar, eu trouxe um presente para você, eu quero que você abra, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, até para eu poder lhe responder qual é o meu sonho dentro do município. E é um sonho real, tá? Essa peça que você está tirando aí, ela é chamada de Semente Camaçari. É uma peça de cerâmica que ela é fruto de uma pesquisa longa dentro do município depois da criação das bonecas Marias, né? As bonecas Marias, elas vieram, elas se serviram para o seu propósito, que era criar uma referência para o artesanato do município, só que a gente ainda precisava de algo que fosse uma referência plural para dentro do município. É quando vem a ideia, brotou a ideia na minha cabeça de pesquisar a árvore Camaçari, que para mim é o maior símbolo que nós temos no município. E aí, a árvore Camaçari, ela dá sua semente dentro de uma vagem tripla. Essa vagem, quando ela se abre, madura, ela expande as sementes pelo ar e essa semente vai se difundindo. Então, eu pego aquela vagem, faço um estudo de formato dela, levo para uma artesã fabulosa aqui no município, que é conhecida como Neguinha. Neguinha transforma aquela pequena vagem em uma peça de cerâmica e aí é criado a semente Camaçari, que é essa peça de artesanato. E essa semente Camaçari não é apenas uma peça de cerâmica, ela é um elemento cultural para todos os artistas do município. Porque, por exemplo, quando eu pergunto, Ivanildo, o que é que te referencia quanto artista dentro do município? Eu acho que a poesia que é feita no município, né, pelos seus artistas, além do teatro, obviamente, que é a minha jornada planetária, humanitária e espiritual, por causa do teatro da Solidão Solidária, eu acho que a poesia que é feita na cidade, ela me invoca. Maravilha. Né? Ela me sugere vida, ela me pauta, né? Nas minhas dores, nas minhas tristezas, nas minhas angústias. Quando eu penso na poesia que é feita aqui nesse município,
Aí a gente pode citar diversos, né? Mas o maior, né? Talvez o mais importante, o mestre Buli Buli. Buli Buli. Né? Então, quando eu penso na poesia brasileira a partir da poesia que é escrita aqui, eu me levanto. Então, pronto. Então, eu vou me apegar a isso aí. Você pode fazer uma poesia para mim e colocar dentro dessa semente? Se eu pedir assim, Vanildo, faça uma poesia e a gente vai colocar dentro dessa semente. Essa poesia é sua. Ela saiu aqui do município de Camaçari. Tá. Se eu pegar essa semente com a sua poesia dessa e levar para o mundo, eu vou estar semeando a sua poesia no mundo todo. Sim. Então, a Semente Camaçari tem essa pretensão. Ela tem a pretensão de ser um receptáculo para aquele nosso produto cultural, para que aquele produto cultural nosso ganhe o mundo. Então, dentro da Semente Camaçari, eu posso ter uma peça de artesanato, eu posso ter um poema, eu posso ter uma música, eu posso ter uma cocada, eu posso ter siquilhos da galera de cordoaria, eu posso ter o que eu quiser. Já é sagrado. Por sinal, agora o prefeito Elinaldo, ele foi a Portugal fazer uma série de reuniões de negócio e ele levou 20 sementes Camaçari com um amuleto de São Tomás do Cantuário dentro. E quando chegou lá, ele presenteou para alguns empresários a semente Camaçari, levando São Tomás do Cantuário de Camaçari para Portugal. Entende? Fantástico. Então, a gente pode ter, nesta pequena peça de cerâmica, sendo perpetuado no mundo todo aquilo que é nosso, que é cultural. Então, aí você me perguntou qual é o seu sonho. Como há 20 anos atrás a gente começou um trabalho muito bacana de amadurecimento do artesanato e da cultura artesanal dentro do município, tanto é que nós tínhamos um projeto que era chamado a Feira do Pôr do Sol, que era a culminância de todo esse trabalho voltado para o artesanato. Então, naquela época eu tive contato direto com 110 famílias carentes, desde a zona rural até a sede, passando pela orla. Pessoas que mantinham uma família com dinheiro do artesanato, tá? Vindo de um projeto tão bonito. Então, hoje, com muita pureza de alma, eu lhe digo, o meu grande sonho é ver o artesanato de Camaçari maduro, respeitado, com identidade e fazendo com que famílias originais sobrevivam dele. Porque a gente ainda não consegue entender que a maior parte das famílias que trabalham com artesanato são pessoas que são carentes de informação, de conhecimento formal. São pessoas que não sabem ler um edital para poder participar de um projeto cultural. São pessoas que sabem fazer, mas não sabem precificar o seu produto. São pessoas que têm um produto muito bom, mas que não conseguem escoar a sua produção, ao ponto de sobreviver de artesanato, como os ceramistas que tem lá na Ilha do Marajó, que produz cerâmica marajoara e que ganhou o mundo. Eu fui uma certa feita lá no Pará para conhecer a cerâmica marajoara e você tem as olarias na frente de grandes mansões e você não consegue entender como é que aquele artesão mora naquela mansão porque tem artesanato agora tomando o mundo todo em um grau de maturidade que é um grau invejável e que dentro do município a gente não consegue encontrar nem entender. Nós temos um município que não valoriza o artesanato do município, até porque o artesanato do município não fala, por enquanto, a língua do município, sabe? Você tem Camaçari com 42 quilômetros de uma bela orla, onde as pessoas que vêm aqui para veranear compram os seus artesanatos para levar de souvenir na Feira de São Joaquim, ou então lá no Mercado Modelo, mas não compra o seu artesanato aqui. Porque Camaçari não possui pontos de escoamento de artesanato. Você vai lá para Porto de Galinhas, você compra galinha de todos os tipos e quando você chega em Camaçari, você diz, comprei a galinha de Porto de Galinhas. Mas as pessoas vêm do mundo todo para Camaçari e não conseguem levar uma peça de artesanato que fale de Camaçari. Isso é muito pobre, isso é muito triste, sabe? Então, o meu sonho é ver essa semente que está sendo plantada agora, perpetuando a nossa cultura, que é uma cultura muito linda, e que não é uma cultura contada apenas por mim ou apenas por você. É uma cultura contada por Buli Buli, é uma cultura contada por Diego Coppi, que é o criador do nosso hino de Camaçari, Enoque. Mestre Enoque, mestre Enoque, aquele homem é um monstro. E
eu anseio em ver o nosso hino cantado nas escolas, cantado em todas as manifestações culturais. É um patrimônio nosso. E, no entanto, as coisas não acontecem. Camaçari ainda se comporta como aquela cidade pequena de 70 anos atrás, que se desenvolveu por causa do polo petroquímico, como se Camaçari só tivesse uma importância por conta dessas empresas e dessas indústrias que nós temos aqui. O nosso lado cultural, o turismo, a educação, a cultura trabalhando junto, com certeza a gente vai conseguir fortalecer aquilo que é nosso, que é cultural, e aí sim a gente vai conseguir manter muitas famílias sobrevivendo daquilo que é nosso, que é a nossa cultura. Do que precisa para que esse sonho seja realizado? Eu acho que precisa de um olhar mais técnico. Pronto, então bora lá. Eu acho que precisa de um olhar mais técnico. Camaçari é um município gerido por políticos. Nós temos cargos técnicos assumidos por pessoas políticas que, por não entender a dinâmica da técnica daquilo que eles estão fazendo, eles não conseguem ter um olhar daquilo que Camaçari está precisando. Tá? Então, eu acho que nós precisamos de mais técnicos, em cargos técnicos dentro da prefeitura, para que aquilo que é nosso consiga ser visto e consiga ser dado manutenção. Uma outra coisa também, quando a gente fala de cultura, você não pode desvencilhar, você não consegue desagregar cultura do turismo e da educação. É uma outra tríade que nós temos. Enquanto a Secretaria de Turismo, a de Educação e a de Cultura não passarem a trabalhar com um programa que seja um programa único, unindo essas três potências dentro do município, eu acho que a gente vai andar como se a gente fosse um capenga, sabe? Com 3 pés, mas andando em um pezinho só. A gente não sabe para onde vai. Até porque nós ainda temos um outro problema. Como Camaçari é um município político, a cada gestão que entra, acaba-se tudo que foi produzido. Aí a gente reinventa a roda tudo novamente. Aquilo que precisa de 3 ou 4 anos para se amadurecer, quando começa a ficar maduro, acaba-se tudo novamente e volta para a estaca zero. Camaçari não tem continuidade para aquilo que é produzido. E não é um problema apenas de Camaçari, é um problema da maior parte dos municípios, da maior parte das prefeituras, que tem uma gestão muito mais política do que técnica. E quando a gente estabelece essa discussão aqui, essa reflexão, eu sempre falo de valentia, porque as pessoas se negam ao debate. Sim. Principalmente ao debate quando se gera discordância, às vezes, de quem nos governa. Sim. E queria dizer a você que essa sua reflexão ela é tão sagrada e ela é tão necessária, porque aqui a gente não está tratando de partidos. A gente está tratando de governantes de todos os momentos da nossa história. Porque o que você fala, que uma gestão, ela às vezes faz uma obra que é tão importante para a cidade. E quando essa gestão acaba, que outro gestor assume, e é tão triste, e é tão desolador, e é tão covarde, e é tão cruel essa política de todos os governantes, que é desconstruir a obra do outro, que isso que a gente está discutindo é uma discussão que tem que estar em todas as mesas. Nós, munícipes, artistas, gestores da cultura, operários da cultura, nós não podemos se render a esse modelo implantado terrivelmente em todas as gestões. É inadmissível que uma obra que sirva a um povo ela seja esquecida porque não foi construída naquela gestão daquele político que acaba de entrar. Então, essa discussão ela não pode ser, ela não deve ser apenas do Delcena, apenas do Ivanildo Antônio. Ela tem que ser de todos os artistas da cidade. Nós temos que impedir, juntos, que os políticos eles continuem desconstruindo as coisas belas. Porque eu acho que, Del,
se você pega uma obra dessa e você a encontra e o Del não está mais presente, eu tenho que pensar, essa é uma bela obra. O que é que eu posso, como gestor, fazer para deixar ela mais bela? Porque é muito cruel você pegar uma obra como essa, e porque não fui eu que fiz, ou destruí-la, ou colocá-la no esquecimento. Eu estou muito feliz, assim, muito honrado, já disse isso algumas vezes, porque está sendo entrevistado aqui um grande pensador da cultura, não só aquele que faz, né, uma obra de arte, mas aquele que pensa, né, como político, como um sério político e como um gestor. Eu queria que você me falasse, Del, 2 referências, uma de fora, que pode ser do estado da Bahia, ou do Brasil, ou do mundo, e outra aqui de Camaçari, nas artes plásticas. Nas artes plásticas, bora lá. Camaçari, eu sou apaixonado por um monte de artistas plásticos que não têm essa visibilidade toda que deveria ter, né? Eu gosto muito de Calundewa. Calundewa é antigamente chamada de Cris Lima, mas Cris Lima, ela morreu para renascer Calundewa, né? Uma artista que tem um grande conhecimento da hereditariedade dela, das heranças ancestrais dela, e hoje ela é conhecida e ela é dita Calundewa. Calundewa, ela é uma artista completa, ela é do teatro, ela é da poesia, ela é da música, ela é da pintura e ela é da escultura. Calundewa, em um mês, aprendeu a arte da cerâmica e criou uma das mais belas coleções de cerâmica de Camaçari, chamada Coleção Quitulo, uma coleção de bonecas de argila, inspiradas em mulheres de Camaçari, mulheres de várias tribos, várias religiões, levando o bom nome do município, tá? E, por falta de apoio financeiro e apoio até moral, ela larga toda essa coleção, ela larga esse trabalho e ela sai de Camaçari para poder ir morar em Salvador. Hoje ela está trabalhando como arte educadora e espero que nós não tenhamos perdido de uma vez por todas uma das melhores artistas plásticas culturais do município, porque ainda tem isso. É você ser um artista plástico cultural, trabalhar com a cultura regional, a cultura original. Um outro artista que eu respeito imensamente, ele insiste em não entender quando eu digo para ele que ele é a minha melhor referência nas artes plásticas visuais do município. É Jackson, chamado de Jau Artes. Jackson, ele foi estudante da Escola de Belas Artes da UFBA, ele é grafiteiro, ele é tatuador e ele é um dos mais sensíveis artistas que trabalha com pinturas e com esculturas dentro do município. Ele consegue falar todas as linguagens que o município conversa. Ele é pesquisador, ele é um inconstante artista em busca de resposta, né, para essa inconstância que é a arte e a cultura dentro do município. Então, Jau e Calum passam a ser minhas 2 referências dentro do município. E fora, tem um município chamado de Maragogi-Pinho. Maragogi-Pinho é um município que sobrevive com a arte da cerâmica. Tanto é que os grandes oleiros que nós temos hoje dentro do município, exceto o seu Manuel Messias, que saiu da Escola de Belas Artes da UFBA e hoje é uma referência na cerâmica da Bahia, ele está morando aqui em Areias, por enquanto. Os outros ceramistas que nós temos no município vieram de Maragogi-Pinho. E lá em Maragogi-Pinho nós temos alguns escultores santeiros. Dentre eles tem seu Emanuel. Seu Emanuel, ele é um cara muito humilde, ele é muito simpático. Por sinal, eu já fiz algumas oficinas com alguns artistas aqui do município, lá na olaria dele, e ele produz algumas das santas
brasileiras, mas cobiçada nesses grandes salões de artes que nós temos no Brasil. E ele é de lá de Maragujipinho, né? Tanto é que eu sou tão apaixonado pelas obras dele, pelas santas de Maragujipinho, que eu tenho 8 esculturas dentro de casa, né? Até porque quando eu sou apaixonado, eu quero muito, eu guardo para utilizar nas exposições, nas palestras e tudo mais. Então, minhas referências são eles, Jao, Kalundeuá e Mestre Santeiro. Eu vou te fazer um convite publicamente. O ano que vem vai acontecer aqui no Brasil o Festival Mundial de Cultura da Paz do Teatro da Solidão Solidária, que vai acontecer aqui na Bahia, em Salvador e em Camaçari, obviamente, por ser a minha cidade querida. A primeira etapa é Camaçari, que vai ser em junho, começa no dia 5 de junho, que nós temos hoje, é o Dia Municipal do Teatro da Solidão Solidária, né, que foi aprovado, e agradeço muitíssimo a todos os vereadores, foi aprovado por unanimidade pela Câmara, o Dia Municipal do Teatro da Solidão Solidária, e foi também sancionado pelo prefeito Elinaldo. Então, também agradeço muitíssimo pela generosidade, tanto da Casa, da Câmara, como da Prefeitura, dos vereadores e do prefeito, de ter achado importante, né, que o Teatro da Solidão Solidária fosse essa referência. Então, vai ser dia 5 de junho, começa aqui em Camaçari o festival, que vai ser em junho, uma semana de festival, depois, em setembro, faremos em Fortaleza e novembro em São Paulo. Eu queria te convidar para você coordenar essa parte de artes plásticas do festival. Agradeço muito. Depois daqui da nossa conversa com o poeta, a gente vai marcar, agendar para sentar, mas de público, queria dizer que, Delcena, você está sendo convidado para coordenar essa parte de artes plásticas, que eu tenho certeza absoluta que muitos artistas daqui da cidade, muitos artesãos e artistas plásticos, enfim, aqueles que fazem com tanta beleza com suas mãos, essas obras vão participar através. Aí já estou passando a bola para você. Maravilha. E vai ser lindo, pode acreditar. Eu tenho uma absoluta certeza que Camaçari já abençoou esse grande festival, tão necessário, né? Porque, principalmente nesse momento de mundo, né? Tantas guerras, tantos conflitos. Estamos terminando a nossa entrevista. Eu sempre faço essa pergunta aos meus convidados. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que eu não fiz, que você gostaria de falar? Eu queria muito agradecer, antes de você responder, a Prefeitura Municipal de Camaçari, a Secretaria da Cultura, e, nesse sentido, ao prefeito e à secretária da Cultura, por me dar a liberdade de trazer para o Conversa com o Poeta quem pensa o planeta, quem pensa cultura, quem pensa educação, com toda a liberdade que se deve dar a um grande pensador de falar o que quiser. Então, tem alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Por favor. É um grande pedido que eu tenho. Veja só, desde o meu início do trabalho com artesanato e com artes dentro do município, eu busquei muito não ter um envolvimento político partidário. Eu sempre fui uma pessoa política, mas uma política de forma plural. Tanto é que eu permeei todas as gestões daquele início até hoje. Um dos grandes problemas que eu encontro hoje com relação às artes é que muitos dos artistas, acredito eu, que confundindo uma política cultural plural com uma cultura partidária, passa a carregar bandeiras que faz com que, do mesmo jeito que aquilo que é produzido em uma gestão é acabado na outra, os artistas que carregam bandeiras nas outras gestões são esquecidos. E junto com esse esquecimento vem a anulação ou o esquecimento de obras e um trabalho cultural tão bonito, tá?
Tanto é que quando as pessoas vêm e me procuram para que eu possa carregar algumas bandeiras ou simplesmente seguir algumas bandeiras, eu me recuso sempre, porque eu não quero passar esse problema de sobreviver 4 anos e morrer 4. Sobreviver 4 anos e morrer 4. Até porque a arte, ela é eterna. Então, o nosso trabalho, quanto artistas do município, ele tem que existir em qualquer gestão que esteja por aí. Ele tem que existir e existe. Tem que existir e existe. Então, eu gostaria muito que os nossos artistas políticos do município fossem políticos geral, sem ter um direcionamento, para que essa arte não morra de 4 em 4 anos. Tá? Bravo! Isso que você está falando é muito verdadeiro e muito importante, porque eu acho que qualquer artista que chega aqui nessa roda de conversa tem que ter o direito. Eu acho que a liberdade é um patrimônio inegociável. Nossa conversa, a liberdade é um patrimônio inegociável. O Conversa com o Poeta chega ao fim nessa tarde. Estou muito feliz, muito honrado. Gratidão, gratidão e Agradeço gratidão, também, querido. agradeço também, imensamente. Que tua jornada seja de muita luz. Um beijo, até a próxima.